ligado à consciência, à mente e o intelecto. É a parte espiritual do homem. Presta atenção nisso. O espírito está ligado à consciência, à mente e o intelecto. É a parte espiritual do homem. A consciência, a mente e o intelecto é que dá entendimento, é que dá inteligência, é que nos separa dos outros animais que não tem isso. Mente, intelecto e o espírito, ele tem essa identificação na nossa vida: consciência, mente ou intelecto. Ou seja, é pelo espírito que Deus nos deu que nós entendemos as escrituras. Consciência, mente e intelecto. É pelo espírito que nós temos o discernimento da palavra. E é pelo espírito que a palavra surte o efeito em nós. Então a salvação começa no espírito. A salvação começa no espírito. Mente, consciência, intelecto. Então é pelo espírito que nós alcançamos o entendimento de entender as escrituras. E Deus fala no homem no espírito. Deus fala dentro de nós no espírito. E Deus fala no espírito pelo espírito. Deus fala no nosso espírito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo traz a palavra de Deus no nosso espírito. E nós temos um entendimento espiritual para crer, para discernir, para receber e para glorificar a Deus. Então a parte do homem que é alcançada por Deus para entender o plano da salvação, ter o discernimento da palavra de Deus, é o Espírito. Portanto, quando nós estamos no Espírito e com o Espírito, eu estou falando de dois Espíritos aqui. Estou falando do Espírito humano e do Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo age no nosso espírito para nos dar entendimento, consciência e conhecimento. O Espírito de Deus ilumina o nosso espírito, convence o nosso espírito, e o nosso espírito recebe luz, recebe informação do céu pelo Espírito Santo através da palavra. E aí nós entendemos a situação tenebrosa que estamos vivendo em trevas e clamamos pelo Senhor Jesus pela salvação. Aleluia. Então o Espírito nosso consiste na consciência. Por isso que o apóstolo escreveu: se a vossa consciência vos acusa, maior é Deus. É o ponto pendular, é o ponto central do entendimento nosso, é no espírito que está ligado à consciência. Todos nós, Deus fez o homem com consciência para discernir o bem e o mal. Então nosso espírito, ele tem capacidade para discernir e para entender a vontade de Deus através da palavra, por iluminação do Espírito Santo. Mas quando o homem está perdido, o espírito dele está em treva. O pecador perdido e o crente quando peca também, o espírito dele está em escuridão, está em treva. Mas ele é sensível ao Espírito Santo. Mesmo o espírito do homem perdido em treva, ele é sensível ao Espírito Santo, porque espírito comunica com espírito. Aleluia. A comunicação do Espírito é com o Espírito. Aleluia. O Espírito fala ao Espírito, e o Espírito responde ou positivamente ou negativamente. E aí Deus, no Espírito nosso, Ele nos capacitou dentro do nosso espírito para discernir o certo e o errado, para fazer o bem ou o mal. Aí vai de cada um tomar a decisão que precisa ser tomada.
Agora, a alma, que é uma parte ligada ao espírito, o que é a alma? A alma diz respeito à natureza humana. A alma está ligada à natureza humana, ao coração. Lembra daquele provérbio que nossos pais já diziam: esse menino tem um coração ruim, não é? Tem a natureza ruim. Isso é a alma. A salvação nossa, irmão, se dá na alma. Lá em Eclesiastes tem outra parte aqui, que eu esqueci a outra parte que está escrito, que diz que o Espírito volta a Deus que o deu. Agora, Jesus veio para salvar a nossa alma. A nossa alma se perdeu com o pecado. A alma está ligada à vida do corpo. As faculdades que nós temos no corpo, o ouvido, a visão, o tato, o paladar, tudo que nós sentimos pelo corpo é expressão da alma. O corpo é só usado, a alma é que dá vida ao corpo. Pode ver, quando uma pessoa morre, o olho não vê mais, não sente mais gosto, não sente mais dor, não sente mais nada. Falei ontem aqui para os irmãos de uma tipificação do exemplo que os professores dão do direito penal, que é o exemplo do crime impossível, é querer matar um morto, atirar da facada, da paulada, não é crime, ele já está morto. Então é chamado de crime impossível, porque o corpo morto, ele pode estar perfeito, mas se ele está morto, ele não sente mais nada, ele não vê mais nada, porque está morto. Quem sente é a alma, quem enxerga é a alma, quem ouve é a alma, quem sente a dor ou a angústia é a alma, quem se alegra é a alma, quem sente tristeza é a alma. Jesus disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. O salmista disse: ninguém cuidou da minha alma. Então, as atenções de Deus é voltado para a nossa alma. Agora, quem dá vida à alma é o Espírito. É o Espírito que traz as informações para a alma. É o Espírito que ilumina a alma. É o Espírito que santifica a alma. É o Espírito que dá prazer à alma. Quando o Espírito Santo está tendo acesso ao nosso Espírito, a nossa alma começa a receber vida. A nossa alma começa a receber paz. Aleluia. A nossa alma começa a receber alegria. A nossa alma vai se santificar. Aleluia. A nossa alma vai tendo prazer na vida, porque o homem é salvo na alma. E a alma, ela manda os comandos para o corpo. O corpo é só o cérebro. O corpo só obedece às informações da alma. Se a alma estiver bem, o corpo está bem. O corpo está fazendo boas obras, porque está recebendo as instruções da alma. Recebendo as instruções da alma, o corpo está bem dirigido, está produzindo boas obras, está, não é? Tem um comando sadio. Agora, se o espírito estiver reprimido, não estiver ligado com Deus, ele não pode passar boas informações. Daí a alma está vulnerável. A alma está vulnerável às coisas desta vida, porque nós não nascemos salvos. Quem é que nasceu salvo aqui? Nós não nascemos salvos. O próprio salmista, quando pecou, que foi o homem segundo o coração de Deus, quando ele caiu naquele pecado terrível, ele chegou a lamentar e disse: em pecado fui concebido, em pecado a minha mãe me concebeu. Ele chegou a entender a origem do pecado. Nós somos descendentes de uma geração caída, de uma raça caída. Então, eu costumo dizer: filho de peixe é peixinho, filho de cobra é cobrinha, filho de pecador é pecador. Nós temos a descendência, a geração do pecado. Então a nossa alma, nós nascemos com a inclinação para as coisas da terra. A nossa alma, ela já vai crescendo com inclinação para o pecado. Às vezes a criança já se mostra peralta, rebelde, já no ventre da mãe, né? Então a nossa alma, ela está ligada com as coisas da terra, porque a nossa alma, ela foi gerada no ventre materno, através do pai e da mãe, já no sistema de pecado. E por isso que a alma, ela precisa de salvação.
Por isso que nós ganhamos uma alma, a igreja está ganhando alma. Pode ver, quando se fala em salvação, evangelização, a gente não fala em nacionalidade, não fala em pessoa, fala em almas. O Senhor Jesus veio para salvar as almas. A Bíblia fala das almas que clamavam diante do trono, vestidas de vestes brancas. As almas que clamavam debaixo do altar. Ali fala alma. Os irmãos podem ver que não fala espírito, embora existe lugar na Bíblia que alma e espírito são sinônimos, mas existe uma separação. Tem lugar na Bíblia que alma e espírito é sinônimo e outro sinônimo aparece, mas quando vamos para a profundidade, nós vemos que há uma separação de alma e espírito. Fala das almas que clamavam debaixo do altar, a salvação da alma. A Bíblia diz: não temer aquele que pode matar somente o corpo, mas devemos temer aquele que mata o corpo e pode lançar a alma no inferno. Então a salvação o que está em jogo é a alma, mas quem fala a alma é o Espírito, que recebe do Espírito Santo as mensagens. Por isso diz aqui: santificação plena em tudo, espírito, alma e corpo. Agora, se o teu espírito está recebendo as mensagens de Deus através do Espírito Santo e da palavra, a tua alma está bem. Agora, nós negligenciamos o que? Negligenciamos o Espírito para a morte da alma. Negligenciamos a oração, negligenciamos a leitura da Bíblia, negligenciamos a renúncia do pecado e ficamos familiarizados com este mundo, aceitando, se não tudo, mas quase tudo, aceitando esse sistema mundano, que é o sistema da onde a alma foi gerada, é o sistema da onde a alma nasceu, é o sistema aonde a alma está acostumada. Nossa alma está acostumada com esse mundo, nós somos gerados nesse mundo, filhos de pecadores. Então nossa alma está bem familiarizada, bem ligada com esse mundo. O que vai romper esse sistema desse mundo é o Espírito nosso, que ganha luz, que ganha força, que ganha vida com a presença do Espírito Santo, através da leitura bíblica e da consagração. Aí o Espírito ganha força do Espírito Santo e irradia luz para a nossa alma. E aí a nossa alma fica cheia de força, cheia de virtude, e a gente só quer o bem, a gente só quer amar, a gente só quer perdoar, a gente só quer adorar, a gente só quer glorificar, a gente só quer fazer a obra de Deus, porque a alma está bem. Agora, negligenciou a Bíblia, para de ler a Bíblia, não sabe mais discernir o que é, o que Deus quer de nós para ter uma vida de santificação. Parou de ler a Bíblia, parou de orar, o Espírito Santo não age mais. O Espírito Santo age em nossa vida pela leitura da Bíblia e pela oração. E aí nós recebemos a santificação do Espírito, que vem para a alma e passa para o corpo. Agora, como é que uma pessoa vive fazendo um monte de coisa errada, vive andando na onda do mundo, vive aí no discurso do mundo e diz que está salvo? Isso é uma farsa, isso é uma falácia. Vive como o mundo vive e diz que está salvo. Está mentindo para si mesmo. Está mentindo para si mesmo. Então nossa alma adoece, enfraquece e entra em trevas quando ela para de receber a santificação do Espírito, quando ela para de receber as mensagens do Espírito. Mensagem do Espírito humano que recebe do Espírito de Deus. Deus não fala ao homem natural, ele fala no Espírito. Deus não fala, é no Espírito, e do Espírito vem para a alma. E aí quando nós estamos em Espírito, e a Bíblia diz que o homem espiritual, ele não é discernido, mas ele discerne tudo. Por que ele discerne tudo? Porque o Espírito Santo está nele. O Espírito Santo está agindo no Espírito dele e ele tem discernimento. Agora o natural, o carnal, a Bíblia diz, não discerne nada, porque está limitado às coisas da terra, está limitado ao terreno, não tem visão espiritual. Agora quem está recebendo a revelação de Deus no Espírito, ganha força espiritual para dar vida à alma. Então o que está em jogo é a nossa alma.
A salvação vem na alma. Viu o apóstolo, viu lá no céu as almas que clamavam debaixo do altar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. As almas que clamavam debaixo do altar. Essa linguagem de alma é a parte espiritual do homem, mas a parte espiritual que recebe do Espírito. O Espírito é o âmago da alma, é a célula máter da alma. O Espírito é a parte central da alma, é o gerenciador. Agora, se o Espírito não estiver santificado pela palavra, pela oração, a alma vai entrando em treva, a alma vai se enfraquecendo, a alma vai se adoecendo, e daqui a pouco ela volta a se familiarizar com o mundo de onde ela foi gerada, e aí o desejo é só pelas coisas carnais, o desejo é só pelas coisas do mundo, o desejo é só pelas coisas passageiras. Meu Deus. E aí a igreja fica doente, o ministério fica doente, o obreiro fica doente, e não há mais avivamento espiritual, e aí não há mais conversão de almas. Por que não há mais conversão de alma? Porque o Espírito Santo não está tendo liberdade de agir no espírito do líder, no espírito do pastor, no espírito do obreiro, da obreira, no espírito do irmão e da irmã. Ele é quem dá o início e a continuidade da obra de Deus em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês queriam fazer alguma pergunta sobre isso? Pode perguntar. Pergunta para os irmãos ouvir. Me dá isso aqui. A paz do Senhor a todos. Não sei uma pergunta, mas o senhor pedia. Aqui, irmão, ó, som. Gostaria só que o senhor explanasse a questão sobre esse filho de pecador, sobre um mas, pecador e tal. Mas quando uma criança parte para a eternidade, está na fase da inocência, aí dá a entender que Pastor, essa pergunta da criança. Nós somos filhos de pecadores. Acabei de dizer, filho de pecador é pecador. Por que é pecador? Porque ele tem a tendência para o pecado. Porém, uma criança no seu estado de inocência, ela não conhece o pecado. Ela não conhece porque ela está no estado de inocência. Então ela está acobertada pelo sangue de Jesus, que é o Salvador da humanidade. Porque ela não pecou. Ela não tem nenhuma dívida com Deus. Ela não teve a opção de discernir o bem e o mal. Ela está no estado da inocência. É como no estado do homem primitivo, Adão e Eva. Só como ela vive no meio do pecador, e o pai é pecador, a mãe é pecadora, logo não demora muito, a alma dela já começa a ser contaminada. Respondeu? A fase da inocência, meu amigo, só quem sabe é Deus. Tem gente que está com 20 anos ainda, é inocente ainda, né? Não, eu estou falando, irmão, e eu vou fazer a ressalva. Minha filha trabalha na PAI, minha filha é psicóloga, pela misericórdia de Deus, e ela trabalha com autista. E tem pessoa lá de 20, 25 anos que é uma criança. Não? É uma criança. Os irmãos, pega aqui o exemplo do Luizinho aqui. O Luizinho aqui, a gente conversa com ele, a gente sente a parte de uma criança. Vizinho aqui, ele frequenta o pai também. Ele deve ter já quase uns 30 anos, ou mais de 30. A Luzinha tem mais de 40. Você conversa com ele, ele tem um coração puro, um coração limpo, nada, tudo é maravilhoso, tudo é belo para ele. Por quê? Ele não desenvolveu essa fase que nós estamos mundialmente, naturalmente acostumados. Então essas são as exceções. Por isso, professor Dezano, a fase da inocência, só quem sabe é Deus. Quando é que o homem sai da fase, a criança sai da fase da inocência para a fase da malícia, a fase de discernir o bem e o mal. Então quando ela entra nessa outra fase, a alma dela já é contaminada, já precisa de ter uma decisão. Quando ela entra na fase do pecado, ou sai da fase da inocência, ela também já tem discernimento para escolher o bem ou o mal, e saber que ela precisa de salvação, porque ela já tem entendimento, e quem vai dar esse entendimento a ela é a revelação do Espírito Santo através da palavra do Espírito Santo e dos pais que criam seus filhos nos pés de Jesus, não é? Por exemplo, minhas filhas foram batizadas com o Espírito Santo, todas elas ainda crianças, foram batizadas nas águas. Antigamente tinha
tinha uma lei, uma norma no ministério que só podia batizar a criança com 12 anos. Minhas filhas todas foram batizadas antes dos 12 anos, porque elas foram batizadas com o Espírito Santo com 8 anos, com 7 anos, com 10 anos. Elas batizadas com o Espírito Santo e elas, pelo Espírito, já tinham o entendimento de saber que precisava de ser batizado nas águas para poder tornar um membro da igreja, para alcançar parte do reino de Deus. Então essa falta da inocência, só quem sabe é Deus quando isso acontece. Por isso que nós pais temos o dever de ensinar nossos filhos desde pequeno, para quando ela entrar na fase, sair da fase da inocência, que a alma dela já está propensa a ser contaminada pelo mundo, ela já enxerga Jesus como Salvador. Glória a Deus. Maravilha. Mais alguma pergunta? Pastor José, Não. referente à questão da alma e do espírito, então nós entendemos que o espírito ele é preservado e a alma pode ser contaminada. Dentro dessa visão, um crente batizado com o Espírito Santo, ele pode também estar possesso, ter um espírito maligno atuando no seu corpo, na sua alma, na realidade? Todos os momentos, meu querido, que o homem deixar Deus, deixar o pecado entrar, não importa se ele foi batizado com o Espírito Santo, se não for, ele pode ter sido batizado com o Espírito Santo, ser cheio dos dons espirituais. No momento que ele pecou e permanece no pecado, não se arrepende, ele está vulnerável ao diabo, ele pode ser possesso. Claro que pode. Pior do que ser possesso, ele vai no inferno. No momento que ele pecou e não se arrepende do pecado, que tem gente que peca e gosta do pecado, pega e fica no apogeu do pecado, não se arrepende. Ou seja, gostou, achou o pecado bom, achou o pecado aceitável. Então no momento que a pessoa pecou, o Espírito Santo não está mais agindo dentro dela. O Espírito Santo age para despertar, para ela voltar, mas não uma habitação. O Espírito Santo só habita no corpo de quem está em comunhão com Jesus. O Espírito Santo, como lá 3,16 de Coríntios diz: sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Ele só habita no corpo de quem está em comunhão com Jesus. Ou seja, ele está habitando, ele tem liberdade para agir no espírito do homem, que está iluminando a alma e que está em santificação. Agora, o dia que pecar, o Espírito Santo retira de dentro da pessoa. Ele age no espírito do homem através da consciência. Olha só, o Espírito Santo ele continua agindo como despertador na consciência. Aleluia. Para que o homem volte para Jesus, mas ele não está habitando lá mais. Ele só está habitando no corpo que vive em santificação, ou seja, reservado para Jesus. Por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. A oração do Pai Nosso deve ser feita todo dia, porque nós somos terrenos, nossa alma está muito acostumada com o pecado. Nossa alma foi gerada no mundo pecador e dentro de pecador, e ela gosta do pecado, ela é tendente ao pecado. Agora, quando o Espírito nosso está iluminado e santificado pelo Espírito Santo, aí a nossa alma muda de natureza, a nossa alma é mudada, porque agora ela está recebendo da fonte divina. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ela é transformada. Maravilha. Aí o ruim fica bom, as trevas viram luz, Aleluia. os frutos ruins dão fruto bom. Aleluia. Mas todo dia o diabo está nos cercando, convidando nossa alma para voltar ao que era antes. Se negligenciar o espírito, a alma enfraquece, o inimigo entra e causa dano. Mais alguma pergunta? Pergunta, querido. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, né? É ele que faz nós sentir, nós saber. Agora, uma coisa. Dá o microfone para ele ali, irmão. Isso é edificante, isso aqui. Isso é importante. Tem muita gente que vai no inferno por falta de conhecimento da palavra de Deus, e por conta disso aceita o inaceitável.
é o Espírito Santo que domina o nosso espírito. Tudo ele fala pelo nosso espírito, não é? Como está ensinando. O Espírito Santo, ele domina o nosso espírito quando nós concordamos com ele. Nós somos crentes fiel a Deus. Agora eu queria perguntar para o pastor, até hoje eu nunca sei direito. Tem muitos pregadores, até renomados. Quando ele está trazendo uma mensagem, ele fala assim: olha, o Espírito falou aqui no meu ouvido, esse é Cristo. O Espírito Santo acaba de me falar aqui no meu ouvido. Querido, isso é uma força de expressão. O Espírito Santo não fala no ouvido de ninguém. Isso aí que eu não. Isso é uma forma de expressão. Tem uma palavra da teologia que eu esqueci como é que chama, me ajuda a lembrar. Aí pega a outra palavra, mas resumindo, é uma força de expressão. Falar que o Espírito Santo está falando ao meu ouvido é uma força de expressão. Porque o Espírito Santo não fala no ouvido, o Espírito Santo fala no Espírito. A gente fala, o pregador fala isso como uma força de expressão. Eu estou ouvindo a Deus. Como é que eu ouço a Deus? Eu ouço a Deus no Espírito. E como é que Deus, tem duas formas de Deus falar com o homem. É claro que existem as exceções da regra, mas estou falando de forma geral. Duas formas de Deus falar com o homem. Quando ele está lendo a Bíblia, Deus está falando com ele. Aleluia. Toda vez que nós estamos lendo a Bíblia, Deus está falando conosco. Aleluia. E primordial e regra geral. E a outra forma é no Espírito. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Não estou lendo a Bíblia. Estou com a Bíblia fechada, mas eu tenho ela no coração. Deus está falando comigo aqui. É algo que Deus está pondo no meu coração. É algo espiritual, é sentimental, um espírito que vem para a alma. Então eu estou ouvindo, é uma força de expressão. Mais alguém quer perguntar? Parece que aqui foi não. A alma que pegar se morrerá. A salvação, preocupação de Jesus, toda a vida nós vemos com a alma. A alma, ela é gerada, terrena, mas a Bíblia diz que Deus fez alma vivente. O homem só tem vida quando tem alma, não é? Então o que se perde é a alma. A Bíblia diz que o Espírito, nenhum teólogo, nem médico, ninguém é capaz de saber qual é o momento que a criança recebe o Espírito. A alma é gerada biologicamente no corpo, tem alma, tem vida, mas o Espírito, quem põe lá dentro é Deus. É só Deus que põe o Espírito dentro da alma para o povo de Deus. Jesus disse, eu acabei de citar aqui, Jesus falou: não tema aquele que só pode matar o corpo e não pode fazer mais nada, mas tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Jesus não fala lançar o Espírito, ele fala lançar a alma no inferno. Mais alguma pergunta? Eu não posso ir além da Bíblia, estou citando Bíblia. Perceba que eu não estou falando nada de mim mesmo aqui. Nós estamos destrinchando algo, mas da Bíblia. Eu não posso trazer teoria, porque de teoria os teólogos estão fartos. De teoria os teólogos estão quase desviados. E tanta teoria. Segundo fulano e tal, pensa não sei quem, o escritor não sei quem, o filósofo e o teólogo alemão não sei do que, e vai citando um monte de coisa, mas é teoria. Nós não podemos ensinar teoria. Teoria é fruto da imaginação dos homens. Temos que ensinar Bíblia. Glória a Deus. Mais alguma pergunta? Glória a Deus. A questão do pecado, pastor. Fala. É que o pecado é bom, gente. Só que contradiz as leis de Deus. E tem muita gente pecando e achando que não está pecando porque ele é bom. Ele traz o benefício que a carne se agrada. Só que a carne não agrada a Deus. Eu acabei de dizer que muita gente gosta do pecado. Não é todo pecado que é bom, tem pecado que é ruim. Tem pecado, mas tem muitos pecados que atraem as pessoas. E por atrair, tem muita gente que gosta dele e vai para o inferno com o gosto do pecado. Só tem uma maneira de se salvar. Jesus estabeleceu o primeiro princípio para a salvação: renunciar. Renunciar é deixar o pecado. Deixar o pecado para poder alcançar a salvação. E quem mostra isso é a palavra de Deus.
que traz a iluminação. Estou repetindo tudo que eu já falei. A iluminação no nosso espírito, pelo Espírito Santo. Mais alguém quer fazer mais uma pergunta? Ora, eu gostei da tua também. Pode perguntar aqui depois. Pode ser. Eu já escutei falar, pastor, que a nossa alma, né, é a que está, se nós não andarmos conforme a lei do Senhor, ela vai para o inferno. E o Espírito que está em nós, ele volta para o céu. Acabei de dizer, a Bíblia diz. A Bíblia, que não sou eu, não, pastor Nogueira. Não é o pastor Nogueira que está dizendo, não. A Bíblia diz: o Espírito volta a Deus que o deu. Quem fala isso é a Bíblia. Tem duas. Oi? Tem Eclesiastes 12 e tem outra passagem que eu não lembro agora. Se alguém lembrar aí, me ajuda. Tem outra passagem. Ajuda aí, pastor Luiz. Tem outra passagem além de Eclesiastes que eu estou esquecido agora. Não trouxe, não tem para falar isso aqui. Mas tem outra passagem: o Espírito volta a Deus que o deu. Mas, via de regra, quando se fala em salvação na Bíblia, está se referindo à alma. A alma que pecar, essa morrerá. Não tema Jesus. Irmão, Jesus é a verdade, é a maior e a mais perfeita revelação de Deus. Ele disse: não tema aquele que mata o corpo, não pode fazer mais nada, mas tema aquele que mata o corpo, pode lançar a alma no inferno. Marvalino, pergunta. Dá o microfone para ela aí. Vocês estão gostando dessas explicações? Amém. 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 A respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor. A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão. Nesse mesmo texto que nós lemos aqui, o versículo fala: não extingais o Espírito, que é o versículo. Vamos lá? 1 Pedro versículo 1 Pedro 3,19. Acho que é isso. Não, versículo 19. Não extingais o Espírito. Extinguir o Espírito, irmão, é uma expressão que precisa ser entendida. No capítulo 4 de Efésios, versículo 30, está escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é o garantidor da nossa salvação. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 8 de Romanos que ele é o penhor da nossa salvação. Penhor quer dizer garantidor. O Espírito Santo, dentro do nosso espírito, quando ele está gerenciando o nosso espírito, nossa alma está bem conduzida, nossa alma está em santificação, nossa alma está em luz, nossa alma está em contato com Deus, porque o Espírito Santo está gerenciando o nosso espírito. Agora, quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós não estamos dando mais atenção para ele. O nosso espírito se rebelia contra o Espírito Santo, e nós praticamos ofensa ao Espírito Santo, e o Espírito Santo se entristece. No momento que ele se entristece, ele vai parando de agir. Quando ele vai parando de agir, e se nós continuarmos desobedientes ou rebeldes, se o nosso espírito continuar indiferente ao Espírito Santo, ele vai parando de agir até o ponto que ele sai de uma vez. É onde ele está aqui no versículo 19: não extingais o Espírito. Então, se nós acostumamos no pecado e não damos, o nosso espírito não dá mais ouvido ao Espírito Santo, primeiro ele se entristece. Se nós continuarmos, ele sai. Quando ele sai, houve a extinção. Ele saiu. Agora, isso ainda não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda não é a blasfêmia. A blasfêmia é quando o Espírito Santo sai de nós e nós temos consciência no Espírito, porque o Espírito fala da consciência, o Espírito age na nossa consciência, no nosso intelecto. O que dá nosso entendimento para discernir o bem e o mal? É a consciência, o intelecto, é a parte espiritual do homem. E nós que já conhecemos a verdade e continuamos na teimosia e vamos teimando no pecado, entristecemos o Espírito Santo, e depois ele sai uma vez por toda, aí houve a extinção, mas o conhecimento permanece. Aí o conhecimento permanece. Aí a pessoa vai ver alguém sendo usada por Deus, e você que já tem o entendimento, é quem aprendeu uma língua,
Quem aprendeu inglês, quem aprendeu português, aprendeu, está aprendido, acabou. Quem aprendeu a andar de bicicleta nunca mais esquece. Obrigado. Quem aprendeu a andar de bicicleta nunca mais esquece. Quem aprendeu a língua não esquece mais. Pode ter alguma dificuldade de, com muito tempo sem usar, mas não esquece. Então quem aprendeu a língua do Espírito, que foi iluminado pelo Espírito Santo no seu Espírito, tem entendimento e nunca mais esquece. Pode ver, quando você vê uma pessoa entregando para Jesus chorando, via de regra desviada. É ou é? É. Via de regra desviada, porque ela foi despertada no Espírito, num conhecimento que ela já teve. E ela vê o seu estado miserável de pecador e vem chorando para Jesus. Via de regra desviada. Via de regra. Tem as exceções. Então o que acontece? Aí a pessoa está sem a graça, está desgraçado, como lá a igreja da Odisseia, está sem a graça, está só no natural, está só no terreno, está só no material, mas ela já teve experiência com Deus, o espírito dela já tem entendimento das coisas de Deus, e ela vê alguém usado por Deus, e ela sabe que é Deus, e ela diz que é o diabo, aí ela se muda. Entenderam agora a diferença? É, Deus. Pastor, e o pecador que não conheceu Jesus? Não, o pecador nunca vai blasfemar. Ele pode ser punido por Deus, da forma que Deus vai poder Deus trazer ele aos pés de Jesus, ou de alguma outra forma, mas blasfemar, ele nunca teve entendimento de Deus. Ele nunca teve a revelação da palavra. Ele nunca teve essa forma de a blasfêmia é quando a pessoa conscientemente já teve experiência com Deus e sabe que alguém está sendo usado por Deus e diz que é o diabo. Isso é blasfêmia. Entenderam? Mais alguma pergunta? Que aula Falou aí é verdade, porque Jesus ele vai expulsar. Pode usar o microfone, querido. O que o Senhor falou aí é verdade, porque Jesus ele vai expulsar ali demônios, e os fariseus falaram, ele expulsa demônio por Beelzebul. Ou seja, ali acontece a blasfêmia contra o Espírito Santo. Exatamente, porque aqueles que falaram isso eram profundos conhecedores das Escrituras. Nossa. Eles eram legalistas, eles eram os teólogos da época, eles conheciam bem a palavra, e eles sabiam, e até pelos sinais que Jesus fazia, eles sabiam que Jesus não era um homem comum, um homem normal, e disseram que era por Beelzebul. Blasfemado. Mais alguma pergunta? Fazer mais uma. Mais de novo? Eu tenho uma irmã viva ainda, ela está numa cadeira de roda. E na igreja que eu aceitei o Evangelho, era uma igreja tipo Assembleia de Deus Doutrina Forte. E ela era usada com dom de profecia, dom de dom. Casou e houve aí um problema conjugal. Ela, em vez de pedir perdão para o ministério, pastor, ela saiu da igreja e foi se rebatizar no outro. E lá nós perguntamos, eu perguntei para ela, e você usar isso? Ela disse, isso aí é usa carne, como é que fica isso? Olha, ela é usada na outra igreja. Eu não sei, dependendo do que é isso. Eu não sei qual é o isso que o senhor está falando. Ela era usada por Deus, por profecia, mas ela caiu. Aí, querido, eu não posso entrar nesse julgamento, porque quem sabe se ela for usada por Deus mesmo é Deus. Porque tem muita. Irmãos, existe hoje, é uma coisa que eu tenho falado e tenho me preocupado. Desculpa, ela está numa cadeira de roda. Então, tudo bem. Se ela está numa cadeira de roda, Deus sabe por que ela está na cadeira de roda. Então, Deus pode estar trazendo ela ao estado de arrependimento. Pode ser que tudo que ela falou não seja blasfêmia ainda, porque ela está desprezando o que recebeu de Deus, talvez por não ter um conhecimento mais efetivo. Mas isso não quer dizer que é blasfêmia. Não. Agora, Deus trata com o crente de várias maneiras. Eu estava meditando essa semana, meus queridos obreiros e amada igreja, em Isaías 64, versículo 4, esse tem aqui, ó. Desde a antiguidade nunca se ouviu E nem se viu. e nunca com os ouvidos Eu ouvi.
Se percebeu e não com os olhos se viu, mais ou menos assim. Um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que não espera. Agora, o trabalhar de Deus em nossa vida não é como nós pensamos. Deus botar alguém numa cadeira de roda, botar alguém numa cama, botar alguém com uma enfermidade, é trabalhar de Deus. É a forma de Deus de estar levando alguém ao arrependimento, para o bem da alma. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Deus não é carrasco, Deus não quer castigar ninguém. O que Deus faz é, tudo que Deus faz em nossa vida é visando a nossa salvação. Por exemplo, a pessoa pede um bem material que ele não pode ter. Deus não dá, porque sabe se dá, ele se perde. Tem gente que se comprar um carro novo já não vem mais para a igreja. Verdade. Se comprar uma moto nova já muda de roda. Então tem muitas coisas que Deus nos priva para o nosso bem. E há momentos, irmão, eu falei aqui, você se lembra que eu falei aqui, a Bíblia diz que Deus corrige e castiga aqueles que Ele ama. Correção é branda, correção é leve. Agora castiga é açoite, castiga é azorrável. Mas é porque Ele ama. Eu mesmo já açoitei minhas filhas. Agora hoje não tem mais, né? Já está com outro momento de muitas ciências naturais, ciências que muita evolução cultural que ensina a forma, mas mesmo assim a disciplina é bíblica. E o pai que disciplina o filho, disciplina não é porque não gosta do filho, é porque ama. Verdade. Porque é a permissão dele. Verdade. Então Verdade. Deus corrige assim. Então o açoite é o atorrado, é uma cadeira de roda, é uma penitenciária, é um hospital, é uma impossibilidade, é uma imobilidade, é uma doença incurável. Tem gente que morre de uma doença incurável e pode todo mundo orar por ele e o Senhor não vai curar. Verdade. É a forma de Deus estar tratando com ele ou com ela para ter o arrependimento. Isso é fruto do amor de Deus. Mais alguma pergunta? Oh meu Deus, tá bom hoje aqui, né? É só sobre os autistas. Os autistas, vejo ele nascendo com essa condição, né? A salvação para ele já é válida. Eu quase que já respondi isso. A Bíblia diz que nem os loucos herdarão o caminho. Os loucos, ali que a Bíblia diz, fala dos autistas e dos débil mentais. Não, é outra expressão que quer dizer generalizar, é dos deficientes. Deficientes, que inclusive está incluído os autistas e outros, eles não têm o discernimento do pecado que nós temos, não é? Então eles creem facilmente, eles aceitam facilmente, eles não têm. Então aquele versículo é que nem o louco herdarão. Está respondido? Mas também, tá bom. Hoje está diferente. Hoje é uma aula, né? É uma aula hoje, é uma faculdade. E você que nem quiser perguntar nada, ficar com vergonha, né? Vai perguntar. Você perguntou. Pastor, não precisa, professor de teologia sabe mais do que eu estou falando aqui. Vamos ficar no primeiro lugar. Agradecer por esta palavra.